pilhado, fala pilhada. Que começo de ano pavoroso para o Flamengo do Vitor Pereira, hein? Depois de tanto vexame, depois de ser eliminado pelo Al Hilal, numa semifinal de Mundial de Clubes, depois de perder uma final para o Independiente Del Valle, que é um time com 700 mil reais de folha salarial por mês. Só o Gabigol ganha 1.600.000 por mês. O Gabigol sozinho ganha mais do que o time inteiro do Independiente Del Valle em um mês. Isso de acordo com o levantamento do UOL. Tá? Então, é vexame sim perder título para o Independiente Del Valle. É vexame sim perder semifinal para o Al Hilal. E, ó, no clássico de hoje contra o Vasco, nunca vai ser vergonha perder para o Vasco. Mas o Vasco não ganhava do Flamengo. Se a gente for falar dos últimos 11 anos, o Flamengo perdeu uma partida para o Vasco. Nos últimos 11 anos, o Flamengo tinha perdido um jogo para o Vasco. E agora perde para o Vasco no Maracanã, aumentando a crise no Flamengo, aumentando muito a pressão no Vitor Pereira, mais uma pressão que não deve ser só no treinador, hein? Tem que cobrar jogador, tem que cobrar medalhão, porque os mesmos problemas se repetem no Flamengo, tá? Quais são esses problemas? Primeiro, uma defesa totalmente exposta. O Flamengo jogando contra um time bem mais fraco, porque o Vasco é mais fraco que o Flamengo hoje. O Vasco teve várias chances de gol. Algumas delas com jogadores cara a cara com o Santos, como foi no caso do pênalti, uma atrapalhada ali do Ayrton Lucas, uma lentidão da defesa do Flamengo, numa jogada boba do Vasco. Teve também o lance do Nenê no final do jogo, que ele fica sozinho com a defesa do Flamengo, exposta mais uma vez, ele finaliza em cima do Santos. Então, um Flamengo com os mesmos erros, o que deixa a entender que o Vitor Pereira não consegue corrigir o que o Flamengo vem falhando. E outra coisa, o excesso de gol perdido. Eu sou um defensor do Gabigol, eu acho que o Gabigol é um cara fundamental nesse time do Flamengo, mas, de novo, o Gabigol perdendo chance clara. Foi assim contra o Independiente Del Valle, e aí ele saiu de campo dizendo que quando precisasse ele ia fazer, ele ia decidir. Não decidiu contra o Independiente Del Valle na volta, como ele disse que decidiria, e hoje perdeu 3 chances claras de gol. O Gabigol perdeu 2 chances cara a cara com o goleiro do Vasco, com o Léo Jardim. O Léo Jardim levou a melhor, e uma ali que foi um pouco mais difícil de bicicleta, mas onde ele também estava sozinho dentro da pequena área, ele perdeu o gol. Então, um Flamengo que vem repetindo as falhas e que vem, sim, numa crise. Tem que deixar claro, é crise. Você começa um ano perdendo 3 títulos, perde para o Palmeiras com uma zaga peneira, uma peneira. Perde para o Al Hilal e poderia ser mais. Do jeito que foi, pagando vexame no Mundial de Clubes e depois perdendo para o Independiente Del Valle e agora para o Vasco. E vitória merecida do Vasco, que teve outras chances de gol também, o Flamengo teve algumas. Agora, Vitor Pereira sabe que ele está na berlinda. Cansei de vir aí, Rodolfo Landim bancou o Vitor Pereira, falou que não vai demitir, falou que é o treinador para a temporada. Deixa a pressão aumentar um pouquinho mais, para você ver se não vai demitir. O Marcos Braz falou que ia pular de paraquedas com o Rogério Ceni, e o Rogério Ceni foi demitido. Vai ver, ele empurrou o Rogério Ceni do avião e falou, vai, depois eu vou. E não foi. Porque ele falou, eu pulo de paraquedas do lado dele. E demitiu. Paulo Souza, disseram que iam bancar, não bancaram. E o Vitor Pereira, se continuar do jeito que está, vai ter que cair. Ah, piada, mas você é a favor da queda? Não. Acho que não tem opção hoje no mercado. Eu não era a favor da demissão do Dorival Júnior. Eu não era a favor de chegar no Mundial de Clubes com um treinador com 2 meses no comando para ele ter a desculpinha pronta de que perdeu porque não deu para dar uma cara para o time. Então, é erro sim da diretoria. E o Rodolfo Landim já deixou claro que ele vai com o Marcos Braz até o final. Até porque grande parte da diretoria do Flamengo quer porque quer derrubar o Marcos Braz, mas o Landim não deixa. O Landim tem o Marcos Braz como seu fiel escudeiro, tem ele como representante no futebol, e ele foi capaz até de assumir a culpa. Se tem falha no futebol, a culpa é minha. O Marcos Braz continua. Mas, ó,
que tem falha no futebol, tem muita. A sorte do Flamengo é que o Flamengo tem muito dinheiro e consegue fazer um time muito superior, mesmo com uma diretoria que falha muito e falha demais. Só com rescisão de treinador, eu quero lembrar uma coisinha. Paulo Souza ganhou 7 milhões e meio de reais com rescisão contratual. Domenech, 12. Rogério Ceni, 5. E o Vitor Pereira parece que tem uma multa rescisória de 18 milhões de reais com o Flamengo. Ou seja, para demitir o Vitor Pereira, o Flamengo vai ter que gastar mais de 15 milhões de reais. Vai ter que provar mais uma vez a sua incompetência para contratar treinador. E vai, mais uma vez, jogar dinheiro no ralo. Então, eu acho que o Flamengo banca o Vitor Pereira, segue tentando, mas já deixando claro que foi um erro da diretoria do Flamengo, mais um, e as pessoas falam muito só do treinador. Tem que culpar dirigente, e muito, por escolhas erradas e por jogar dinheiro do Flamengo no ralo, e tem que cobrar jogador. Porque esse time do Flamengo jogando do jeito que tá, no começo de temporada, é vergonhoso. Tiraram 42 dias de férias e não conseguem entrar em forma, não conseguem ter ritmo de jogo. O Flamengo sempre cai no segundo tempo. O Flamengo sempre começa bem e no segundo tempo cai. Por que os jogadores do Flamengo têm um preparo físico pior que dos outros clubes? Então, não tem explicação. Ah, o time é velho. Não é. Pode dizer que tem jogador que está muito tempo no clube, mas que é velho não é. Os únicos jogadores acima de 30, Davi Luiz, Santos e Everton Ribeiro. O resto tudo abaixo de 30. Então, não tem desculpa. E o Flamengo ainda aumentando ainda mais essa crise, começando o ano de forma vexatória. Ah, mas estava invicto no Carioca. Não jogou contra ninguém, né? Não jogou contra ninguém. Os adversários difíceis que o Flamengo teve no ano, ele se lascou. Foi Al Hilal, foi Independente Del Valle, foi Palmeiras e agora o Vasco. Desculpa, até o Botafogo. Ainda é um time muito limitado. Foi o único que o Flamengo ganhou que chama de clássico. Então, muito ruim o começo de temporada, muito ruim o Vitor Pereira, mas também muito ruim jogador e diretoria. Deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e vamos sempre pegar geral.